Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, tá bom? Eu queria que você se concentrasse para essa aula e que você assistisse ela até o final, tá bom? E hoje nós vamos falar das bactérias, tá bom? As bactérias são seres unicelulares, né, e procariontes que fazem parte do reino Monera, né, gente? Nós falamos sobre os reinos, né? Sobre os reinos que existem e agora nós vamos estar entrando em cada um desses reinos, né? A gente falou de vírus, né? Falamos lá que os vírus, eles não são seres humanos. Para que, né, eles tenham características humanas, eles precisam, né, se aderir de um hospedeiro, né? Eles precisam de um hospedeiro, de uma célula de um hospedeiro, para que ele possa, né, ali ter metabolismo, para que ele possa crescer e se multiplicar também, certo? Então agora a gente vai falar das bactérias. Olha só, gente, existem milhares de espécies conhecidas que apresentam formas, né, hábitats e metabolismos diferentes. As bactérias podem viver no ar, tá? Na água, no solo, né? Dentro de outros seres vivos e até em locais de altas pressões e condições completamente inóspitas, né? A maioria dos seres vivos, ou seja, aonde não existiria vida, né, humana, né? Onde, por exemplo, um cachorro não conseguiria viver, né? Onde talvez nós não conseguiríamos viver, nós encontramos bactérias, certo? Alguns desses micro-organismos são causadores de doença, certo, gente? Mas, né, nós temos também bactérias com grande importância ecológica, certo? E econômica. A gente precisa entender isso, tá bom? Vamos lá. Importância das bactérias e as principais funções que desempenham. Olha só, gente, toda a diversidade das bactérias também demonstra uma diversidade de funções. Vejamos a seguir. Renovação de nitrogênio no ambiente. Na natureza, as bactérias participam do ciclo do nitrogênio, ajudando em diversas etapas. Gente, olha só, a gente precisa entender, né, que bactéria não é só sinônimo de doença, né, de coisa ruim, não, tá bom? Olha só, produção de alimentos. As bactérias são utilizadas na fabricação de iogurtes, né? Então, se você tomar aquele iogurte lá da Longar, por exemplo, né, se você comer aquele queijo, né, ou aquela coalhada, né, aquilo ali, né, foi, né, fabricado e na sua fabricação, né, de alguma forma houve ali um processo onde as bactérias estavam envolvidas, certo? No caso, né, dos iogurtes, dos queijos, as coalhadas que são derivados do leite, nós temos aí que nós utilizamos o lactobacillus, que você já deve ter ouvido em alguma propaganda, e que daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais. Produção de remédios e suplementos. Na indústria farmacêutica são produzidos antibióticos e vitaminas a partir de bactérias. Tá bom, gente? Olha só, o primeiro antibiótico, tá? Em 1928, né, um químico, né, trabalhava na busca da cura da gripe, certo? E ele cultivava colônias de bactérias dentro de placas de cultivo, né? Com o passar do tempo, o pesquisador observou que em algumas dessas placas existiam áreas limpas, né, onde essas bactérias não cresciam. E aí ele foi analisar, né, de forma mais precisa, e ele viu justamente que ao redor dessas áreas, né, sem as bactérias, havia um tipo de mofo, certo? Que também é fungo, que é um fungo, na verdade. Né? Com isso, o químico, o que foi que ele concluiu? Ele concluiu que deveria haver algo no mofo que não permitia a multiplicação das bactérias.
Então, ele isolou esse fungo, certo? E extraiu dele uma substância. E essa substância, gente, que ele extraiu dele é muito conhecida por todos nós, que é a penicilina, certo? Ou seja, a partir desse processo foi criado o primeiro antibiótico, que é a penicilina, tá bom? Vamos lá. Desenvolvimento da engenharia genética. É possível usar bactérias geneticamente modificadas para produzir proteínas humanas como hormônio do crescimento e insulina, né, gente? A insulina, né? Pessoas que são diabéticas precisam, né, de insulina. Por quê? Porque essas pessoas que são diabéticas, elas não conseguem quebrar, né, o açúcar. Então, por isso que elas precisam de insulina, tá bom? Biorremediação de ambientes. É possível introduzir bactérias do gênero Pseudomonas em ambientes poluídos para a descontaminação. Esse processo recebe o nome de biorremediação, pois as bactérias agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os inocivos. Tá, gente? E também as bactérias são muito importantes, gente, no processo de decomposição, certo? Da matéria. Por exemplo, animais mortos, né? Gente, existem solos que eles são ricos, né? Existe, digamos assim, uma substância no solo que é conhecida como humus, certo? E ela é muito importante como fonte de nutriente para os solos. E o que acontece? Esse humus, ele vem, né, de restos de animais, de plantas, que são decompostos. E aí estão sobre o solo e nutrem aquele solo. E quem faz essa decomposição? As bactérias, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos entender aqui a morfologia bacteriana, ou seja, né, as formas das bactérias, tá, pessoal? Então, presta atenção, né, que essas bactérias, elas podem apresentar formas, né? Podem apresentar formas esféricas, né? Podem apresentar formas de bastões, certo? Podem ter formas espiraladas, né? De vírgula e muitas outras. E aí você vai observar, tá bom? Nesse quadro bem aqui, algumas formas, né? Nós temos aqui os cocos, nós temos os bacilos. Você já deve ter ouvido falar nos bacilococos, não sei se você já ouviu falar, tá bom? Temos o diplococo, temos o estreptobacilo, tá? Temos o vibrião, o espirilo, o endósporo, a espiroqueta, né? Tétrade, estafilococo e sarcina. Temos o flagelado também, tá? Então, são formas bacterianas, né? E ó, vamos ver aqui. Conforme podemos observar na imagem, de acordo com a forma ou morfologia, as bactérias recebem uma designação específica, tá? Olha só, os cocos são esféricos, você pode ver ali, ou arredondados, por isso que recebe o nome de cocos. Os bacilos são alongados e cilíndricos, tá? Os espirilos são longos, certo? Espiralados e deslocam-se por meio de flagelos. Os espiroquetas são espiralados e deslocam-se com movimentos ondulatórios, tá? Também temos aqui os vibriões, né, que apresentam aspecto de vírgula, como você pode ver. Então, olha só, as bactérias recebem nome a partir do que? Da sua morfologia, ou seja, da sua forma, tá? Vamos lá, gente, presta atenção. Olha só, estrutura da célula bacteriana, tá, gente? A célula da bactéria, gente, ela é formada basicamente por material genético, tá? Que é o DNA, citoplasma, ribossomos, membrana plasmática, aí nós temos uma parede celular, certo? E em alguns casos nós temos a cápsula, tá bom? Então, presta atenção.
A célula bacteriana é procariótica, ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma, ou seja, se ela é procariótica, é porque ela não é eucarionte. Eucarionte são aquelas células que são organizadas, melhor, tem o núcleo organizado, tá bom? E aqui, no caso das bactérias, o material genético, certo, que fica no núcleo, fica disperso onde? No citoplasma e é constituído de uma molécula circular de DNA chamada nucleóide, tá bom? Olha só, além do nucleóide, pode haver também moléculas adicionais de DNA circular, os plasmídios. A presença dos plasmídios ajuda a defender as bactérias da ação de antibióticos, pois contém genes resistentes, tá bom? Então, esses plasmídios, né, eles são um agente de defesa, tá, das bactérias. Olha só, também estão espalhados no citoplasma diversos ribossomos que produzem proteínas, certo? Os flagelos são estruturas responsáveis pela locomoção. Você pode ver bem ali os flagelos. Digamos que eles são os pés, tá bom, de uma bactéria. E as fibras pela adesão ou troca de DNA, dependendo do tipo da bactéria. Revestindo a célula bacteriana, esta está a membrana plasmática, que delimita o citoplasma e, mais externamente, um envoltório rígido, a parede bacteriana, ou membrana esquelética, que protege a célula contra a entrada da água por osmose, que faria a bactéria estourar. Ou seja, essa parede, certo, gente? Ela protege, é como se ela fosse uma fortaleza, né? Aonde a água não vai poder entrar, tá bom? E assim matar a célula bacteriana, tá certo? Então, pessoal, olha só. Essa foi a nossa aula, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução das bactérias, tá bom? Nós vamos aí falar sobre as bactérias e a decomposição. Nós vamos falar sobre algumas doenças, né, causadas pelas bactérias, tá bom? E também vamos dar aqui um pouco uma fala sobre biotecnologia, tá? Para a gente continuar o nosso assunto, tá bom? E agora vocês vão ter uma atividadezinha, tá? E queria que vocês respondessem a ela, tá bom, gente? Porque é muito importante. Algumas pessoas não têm participado e é importante que vocês participem da aula, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Até mais. Tchau.